Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ju e hoje eu queria conversar sobre um assunto, na verdade um sentimento que tem me acompanhado nos últimos anos e que talvez, você esteja passando por isso, já passou ou pode ser que passe um dia, caso você decida viver de arte. E é sobre o que acontece quando aquilo que você mais ama um dia vira o seu trabalho. E o quanto isso pode mexer com a sua relação com a própria arte, né? Que no meu caso foi com o desenho. E eu vou falar como que isso me afetou ao longo dos anos, como eu separei o hobby do trabalho e como eu tenho separado essas coisas e quando às vezes eu não consigo separar, tá? Isso depois da vinheta. Eu comecei a estudar desenho em 2015, né, quando eu entrei numa faculdade de artes, e a gente já está em 2025. Quando eu penso nisso, eu fico maluco, né? Já se passaram 10 anos. E eu lembro da sensação como se fosse ontem, sabe? Paixão mesmo, aquela curiosidade, aquele calor no peito que a gente tem quando começa uma coisa nova. Comecei desenhando as coisas que eu gostava, assim, personagens e tudo mais, e tive o prazer também de ir explorando novas técnicas, aprendendo novas formas, novos estilos de desenho. Então, assim, eu sentia sempre uma vontade absurda de estar fazendo aquilo todos os dias, sempre com uma disposição muito grande, sempre com uma vontade muito grande. Então eu desenhava antes de começar a aula, durante a aula, depois da aula, quando chegava em casa, até às vezes de madrugada. E nessa época eu tinha muito o hábito de desenhar em sketchbook, né? Então eu preenchia vários sketchbooks, vou até colocar alguns aí na edição do vídeo. E o meu estilo foi mudando muito, né? Já se passaram 10 anos que eu comecei a estudar desenho de uma forma mais aprofundada e as referências, as influências, elas vão mudando muito. Então era um prazer desenhar sketchbook, finalizar sketchbook, começar outro. E um dia eu comecei a pegar mais trabalhos, até quando eu estava na faculdade, né, mais pro final da faculdade, trabalhos de freelancer. E hoje eu trabalho exclusivamente com arte, né? Eu vivo de arte. E no meu caso eu trabalho com ilustração digital, e também ministro cursos de desenho. Então eu trabalho exclusivamente voltado para arte. Trabalho para empresas editoras, né, de livros didáticos, livros literários, jogos de tabuleiro, né, clientes incríveis. Então, assim, realmente um sonho realizado, trabalhar com o que a gente gosta. Uma realização imensa, né? Um privilégio, né? Deixando bem claro, um privilégio você poder viver disso e viver bem, ter a sua independência, né? Que é o que a gente sempre busca na nossa vida. Nossa independência financeira, né? Conquistar os seus sonhos, né? Os nossos sonhos. E realmente é um privilégio. Mas, como tudo na nossa vida, nem tudo são flores, né? E isso foi despertando sentimentos em mim também, que eu não estava meio que preparado, sabe? E talvez o mais estranho sentimento de todos foi a perda de prazer na hora de desenhar. O hobby virou profissão, então eu já não estava sentindo mais aquela vontade, aquela emoção na hora de fazer desenhos autorais, né? Desenhar para mim mesmo, fazer alguma ilustração, sabe? Que eu queria fazer por um prazer próprio, porque na maioria das vezes eu estava trabalhando com ilustração para clientes que exigem que as coisas sejam do jeito deles. E por mais contraditório que pareça, quando eu comecei a trabalhar com ilustração, eu passei a desenhar mais para os outros, né? E menos para mim. Então os meus projetos autorais eles ficaram meio de lados, porque eu estava sempre ilustrando, né, ideias para pessoas e empresas, editoras, enfim. E no início, quando eu comecei a trabalhar cada vez mais ali, pegando mais projetos de ilustração, me deu uma sensação meio que, eu não vou dizer frustração, eu não sei exatamente qual que uma confusão mental de pensar assim, poxa, cadê aquela emoção, né, aquela paixão que eu tinha quando eu comecei lá, né, 2015 ali, de desenhar e experimentar e testar, errar. O que foi acontecendo para eu agora não estar sentindo mais essa emoção quando, por exemplo, eu não estou fazendo às vezes um projeto de ilustração para um cliente, mas eu não estou tendo aquela vontade de desenhar por conta própria, como hobby, não sinto aquela emoção, aquela vontade, sabe? Então aquilo começou a me dar uma certa frustração, uma sensação de culpa. Eu acho que
a culpa assim, me deu essa sensação estranha de achar que eu estava perdendo o prazer, a criatividade. E isso foi durante, nem sei explicar exatamente, mas foi uma grande confusão mental por um bom tempo, na verdade. E aí eu fui pensando, poxa, por que eu não tô mais aqui desenhando no sketchbook, fazendo ou comprando sketchbooks novos? Não tinha mais aquela emoção em comprar ou fazer materiais de arte, né, que é legal demais, cadernos, né? Eu sempre gostei de fazer meu próprio caderno, nunca gostei muito de comprar. Então assim, será que eu perdi essa paixão? Será que eu sou agora só um prestador de serviço, só faço ilustração, desenho para os outros? E aí isso foi bagunçando minha cabeça e eu não soube lidar exatamente com isso. Porque a gente cresce, né, ouvindo as pessoas falarem que quem ama o que faz aquilo o tempo todo, né? Artista está sempre criando, sempre inventando, sempre com a cabeça fervendo de ideias. E uma coisa também que eu tenho que deixar muito claro, eu entrei na faculdade com 18 anos, né? Hoje eu tenho 28. A vida adulta, ela é muito diferente, a realidade é outra. E quando a gente tá ali com 17, 18 anos, às vezes entrando num curso, ou começando uma coisa nova, a gente não pensa demais lá na frente, não pensa com tanto peso, sabe? E hoje em dia, com a vida adulta, né, as obrigações e responsabilidades, o dia passando muito rápido, a gente vê que a gente tem outras responsabilidades, sabe? Então, quando a gente passa o dia todo desenhando para clientes, e no meu caso também sou professor, também com as outras obrigações da vida adulta, quando eu tenho um tempo livre no meu dia, normalmente eu não tô desenhando, sabe? Eu tô fazendo alguma outra coisa. Às vezes, né, você só quer, sei lá, deitar um pouco, assistir uma série, um filme, uma animação, ou lendo alguma coisa, ou ouvindo uma música, enfim, ou simplesmente, sei lá, não fazendo nada, sabe? E no começo, né, isso me gerava uma frustração enorme, sabe? Que eu achava que mesmo ali trabalhando com ilustração todos os dias, o dia todo, né? Até mais de 8 horas por dia. No final do dia eu tinha que criar alguma coisa pra mim no meu sketchbook, uma coisa autoral. E isso foi me dando uma sensação de desgaste também, sabe? E quando eu ficava olhando ali meus sketchbooks antigos, folheando eles, os sketchbooks ali de 2015, 2016 e pra frente ali também, me batia aquela sensação de, nossa, cadê aquele entusiasmo de antes de criar por prazer, sem pensar muito em resultado, só experimentação, só teste, sem preocupar também com o que os outros estão pensando, falando, sabe? Criar só pelo prazer de criar. E eu comecei a achar que eu estava até perdendo o prazer em trabalhar com ilustração. Só que aí, na verdade, com o tempo, eu fui entendendo isso. E também fui conversando com outros artistas sobre isso. E a conclusão, gente, de verdade, que eu pelo menos sinto e penso sobre esse assunto, é que o amor, ele continua o mesmo. Na verdade, ele só mudou de forma. Agora é um amor mais amadurecido, mais responsável também, sabe? E não é mais aquela paixão impulsiva, né, de querer se provar o tempo todo. É agora um amor mais calmo, mais estável, menos barulhento, digamos assim, mas ainda presente. E foi aí que eu entendi que tá tudo bem, sabe? Tudo bem você não desenhar todos os dias alguma coisa que você gosta, né? Simplesmente pelo prazer. Tudo bem você não tá criando no seu sketchbook todos os dias, ou às vezes não tá nem pegando o sketchbook nos últimos meses, sabe? E tá tudo bem também se o seu hobby, o seu lazer hoje não envolve estar desenhando o tempo todo, sabe? A gente precisa de pausas, respiros, de outros olhares. A gente precisa ter experiências fora do papel para depois ter o que colocar nele também, sabe? E eu comecei a buscar isso conscientemente. Comecei a fazer aula de dança por um tempo, né? Fiquei alguns anos, na verdade, fazendo aula de dança e foi muito bom, né? Algo que eu nunca me imaginei fazendo. Achei muito satisfatório essa questão de equilibrar a mente, o corpo, sabe? E eu também recomendo isso sempre para as pessoas, sabe? Buscar fazer algumas coisas diferentes que vocês nunca imaginaram fazer, que também tá ligada com arte, mas de uma forma diferente de se expressar, sabe? Comecei a me interessar mais por jogos de tabuleiro, sabe? Apreciar mais a arte deles, né? Hoje eu também crio os meus próprios jogos, né? Autorais também, né? Então também testo com os amigos, jogo com os amigos também. E eu tenho consumido referências que me inspiram de outra forma, né? De outros jeitos e de jeitos novos, né? Tipo histórias em quadrinhos, livros ilustrados, jogos indie, né? Que tem uma sensibilidade artística absurda, sabe? E tudo isso me alimenta, mesmo quando eu não tô desenhando,
criando. Às vezes, a gente não precisa necessariamente estar criando e desenhando o tempo todo, a gente precisa dessa pausa, sabe? Porque criar não necessariamente significa estar produzindo o tempo todo. Criar também significa sentir, respirar, observar, permitir não fazer, se permitir viver também. E se você está passando por isso agora, essa sensação de perder o gosto, o prazer por desenhar, sabe? Eu te digo com a maior sinceridade do mundo. Você não perdeu a paixão, ela só está em silêncio, ela só precisa de espaço, de tempo, de cuidado. E quando você às vezes menos esperar, ela volta. Às vezes diferente, às vezes de uma nova forma, às vezes do mesmo jeito, mas ela volta. Então se permita também, sabe? Se permita descansar, né? Se permita ter outros hobbies, se permita ser mais do que aquilo que você simplesmente produz. Então, resumindo toda essa informação, todo esse desabafo, eu já não me frustro mais, né, quando eu não estou desenhando. Já não é aquela sensação de frustração, de culpa, quando às vezes no final do meu dia eu não estou criando, desenhando, sabe? Hoje em dia eu consigo separar isso de uma forma muito mais leve. Às vezes a gente só precisa de um espaço, né, de um respiro, buscando às vezes referências em outros lugares, não necessariamente estar criando o tempo todo, todos os dias. E entender que agora que o hobby virou profissão, a gente precisa de outros hobbies. Então cuida de você, cuida da sua energia, do seu tempo e principalmente cuida daquilo que te faz feliz. Porque esse amor ainda tá aí, tá bom? Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Se você se identificou com alguma fala, né, alguma parte desse vídeo, comenta aqui embaixo. Como que está a sua relação com a arte atualmente? Você está no momento de criar, explorar coisas novas, já está trabalhando com isso e às vezes está com essa dificuldade também de separar uma coisa com a outra. A gente cresce muito quando compartilha as nossas experiências e eu estou sempre lendo os comentários aqui do YouTube, porque eu também quero cada vez mais criar e aumentar a comunidade aqui do canal, voltar a postar com mais frequência. Então, se você também quer continuar acompanhando essas reflexões, quer aprender a desenhar ou melhorar suas habilidades artísticas, ou quer também saber mais sobre a carreira de ilustrador, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e se puder e quiser, claro, deixa um like nesse vídeo e manda para às vezes algum amigo, ilustrador ou uma pessoa que está às vezes passando por esse sentimento, que é sempre bom ter pessoas junto nessa caminhada, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!